Gêmeos, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Ana Brizotti, sou taróloga e terapeuta e vim trazer para vocês aqui a previsão completa para o mês de agosto de 2026. Se o seu Sol, Ascendente ou Lua estão em Gêmeos, essa leitura ela pode trazer mensagens importantes para o seu mês de agosto de 2026. Bom, antes de começarmos, eu quero lembrar que essa é uma leitura coletiva. O tarô, ele revela as energias predominantes para esse período e por isso nem todas as mensagens irão ressoar com todos, tá bom? Receba aquilo que tocar o seu coração e faça sentido para você aí no momento que você está vivendo agora. Se você gosta de conteúdo sobre tarô, espiritualidade, autoconhecimento, aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você acompanha, né, todas as previsões mensais, todas as mensagens que eu trago aqui e fortalece essa comunidade que cresce, né, a cada leitura aí que eu faço. Tá bom? Agora respire fundo, vamos descobrir o que o tarô revela para vocês de Gêmeos, né? Agora em agosto de 2026. Bom, antes de começar com o tarô, eu vou tirar uma mensagem inicial aqui do Oráculo das Bruxas. Vamos entender para Gêmeos qual é a mensagem desse oráculo para Gêmeos. Vamos tirar uma cartinha aqui do meio. Limpeza e libertação. Olha que mensagem. Vamos mostrar aqui. Limpeza. Acho que aqui está melhor. Limpeza e libertação. O sal grosso é um escudo que afasta o que não te serve mais. Permita-se soltar o que aprisiona sua alma, limpar os cantos escuros e respirar leveza. Livre-se do que pesa. A limpeza abre caminho para a sua renovação. Então aqui ele fala da limpeza, né, com o sal grosso, que é bem comum aí, mas que mensagem bacana, né, desse oráculo das bruxas. Tá aqui a carta. E vamos começar, né, vou deixar ela aqui do ladinho, vamos começar a entender com o tarô o que ele preserva para vocês, o que ele reserva para vocês aí de Gêmeos para o mês de agosto de 2026. Tá, vamos lá, tarô, Gêmeos, agosto 2026. Primeira carta, 9 de ouros. Tá aqui, 9 de ouros. Vamos tirar mais uma. 2 de espadas. Segunda cartinha. Mais uma, tarô. Rei de paus. Tá aqui. Nossa, tá dando um brilho. E mais uma cartinha, tarô. Rainha de copas. Tá? Então, são essas cartas que saíram para a energia de agosto, Gêmeos. Vamos colocar aqui. E entender o que essa sequência ela vem falar para vocês, né? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que chama atenção aqui para vocês de Gêmeos nessa sequência é que essas cartas elas contam uma história, tá? Uma história bem muito clara aqui, tá bom? Vocês, Gêmeos, chegam em agosto depois de uma fase aí de construção e de conquistas, tá? Então, eu estou falando com um geminiano aí, que vai chegar em agosto, uma fase que vocês veem aí de conquistas. Pode ser conquistas de qualquer gênero, não precisa ser grandes conquistas, tá? Pode ser até conquistas menores. Mas que você coloca uma decisão importante, exatamente entre aquilo que você alcançou e tudo aquilo que você ainda pode viver. É como se o universo dissesse assim para vocês: você já está preparado, agora você precisa confiar em si mesmo para dar o próximo passo. Tá? Então, assim, a energia geral, ela mostra aqui que depois dessa fase de muita batalha, muita construção e tal, e de conquistas, você vai ter que decidir. Você coloca, né, uma decisão importante aí,
você entra, né, de uma maneira importante aí decidindo se como você vai seguir a próxima fase. Então, assim, aqui está mostrando que você já está preparado, tá? Agora você só precisa confiar em si mesmo para dar o próximo passo. É essa decisão que você precisa tomar. Um outro detalhe aqui nessa leitura é que aparecem os 4 elementos do tarô, né? Temos a terra, representada pelo 9 de ouros, né? Que são as questões materiais, no caso. O ar, através do 2 de espadas, que seriam pensamentos. O fogo, que é o rei de paus, né? E a água, que é a rainha de copas. Então, os 4 elementos, eles aparecem nessa leitura. E quando os 4 elementos eles surgem, né, numa mesma tiragem, normalmente o tarô está mostrando que todas as áreas da sua vida vão estar sendo movimentadas. Então, assim, vai ter um grande movimento aí para vocês de Gêmeos. Tá? Agosto dificilmente será um mês estável, um mês parado, um mês sem fluidez, um mês de razão, ação e emoções. Então, ou melhor, um mês assim de rotina, tá? Ele será um período de decisões importantes que vocês vão tomar aí, envolvendo uma futura estabilidade, emoções, entendeu? Vocês vão ter que tomar decisões aí nessas 4 áreas, né? A estabilidade representada aqui pelo ouros, a razão pelo naipe de espadas, a ação, o naipe de paus, e as emoções representadas aqui pela água, né? Pela copas. Então, assim, agosto não vai ser um mês parado para vocês de Gêmeos, não vai ser um mês de repetição, de rotina, vai ser um mês onde vocês vão ter bastante coisa aí para decidir, para resolver, vai ser um agito, Gêmeos. Então, o mês ele começa com uma energia extremamente favorável, tá? Seria o 9 de ouros, né? Ele mostra que você já construiu uma base sólida, que muitos geminianos perceberão um reconhecimento profissional, maior estabilidade financeira, ou simplesmente uma satisfação de colher os frutos, né, de um esforço que vem sendo construído aí há bastante tempo. Então, essa carta ela fala muito sobre mérito, nada chega por acaso, tudo é resultado daquilo que você cultivou, tudo é resultado daquilo que você plantou. Então, chegou a hora da colheita. E fora que assim, é por merecimento, tá bom? É por puro mérito, nada vai vir de graça. Mas é justamente nesse momento que surge esse 2 de espadas aqui, né? Criando uma pausa na caminhada. Então, assim, observe que ele aparece entre uma carta de conquista e 2 figuras da corte, extremamente maduras, tá? Os reis aqui, o rei e rainha, eles indicam maturidade. Isso revela que o maior desafio do mês não é a falta de oportunidade, mas a dificuldade para vocês decidirem qual o caminho que vocês vão seguir. Então, talvez aí exista uma proposta profissional, talvez uma mudança de cidade, uma escolha afetiva ou um projeto que exige uma resposta definitiva, né? E o tarô ele vem mostrar justamente isso, que permanecer na dúvida pode atrasar um movimento que já está pronto para acontecer. Então, assim, Gêmeos, vocês estão prontos para seguir, para mudar de fase, para mudar de nível. Depende da decisão de vocês. Tá? Então, podem aparecer aí muitas oportunidades, não é falta de oportunidade, porém vocês vão ter que tomar decisões. Tá? Essa é a energia geral para vocês de Gêmeos aí para agosto de 2026. Agora vamos falar um pouquinho de relacionamentos. O que é essa sequência aqui mostra de relacionamentos, né, para o mês de agosto, para o signo de Gêmeos? Essa energia, ela também se manifesta. A energia da decisão, né? Quem está num relacionamento poderá sentir uma necessidade maior de conversar sobre planos futuros, de expectativas, de questões que talvez foram adiadas lá atrás. Então, vai surgir essa necessidade de vocês conversarem aí com seus pares sobre isso.
Essa energia ela pode falar também de relacionamentos familiares, de relacionamentos dentro do seu ambiente de trabalho, dentro de um grupo de amigos. Então vai surgir essa necessidade aí de vocês conversarem, né, sobre planos, de definições, de expectativas. Então, assim, o silêncio ele poderá ser mais pesado do que qualquer discussão. Então, é melhor falar, é melhor colocar ali na mesa, discutir, falar sobre o assunto, do que ficar em silêncio, do que ficar adiando, né, essa decisão. Tá bom? Para quem está solteiro, agosto ele pode trazer alguém que desperte interesse, mas também um convite para encerrar definitivamente capítulos do passado. Tá? Essa decisão mais importante talvez não seja entre duas pessoas, mas entre permanecer preso ao que já foi, tá? Ao que você já deixou para trás, ou abrir espaço para aquilo que você realmente deseja viver. Então, isso pode se manifestar aí para várias situações. Então, para você que está solteiro, agosto também, Gêmeos, né? Agosto também vai pedir que você decida, né? Que você tome uma decisão aí importante na sua vida, tá bom? Na vida profissional, o que essa sequência mostra, né? Essa sequência aqui, ela vem mostrar essa presença do Rei de Paus aqui, ela anuncia um período de liderança, coragem, de expansão. Então, você poderá assumir essa energia do Rei de Paus aqui e assumir novas responsabilidades, receber um reconhecimento, ou sentir que finalmente você está pronto para ocupar um espaço maior, uma posição maior, tá? Isso dentro da vida profissional. Essa carta do Rei de Paus, ela favorece promoção, favorece novos negócios, empreendedorismo. Se você está pensando aí em montar um negócio, tem algum plano, essa carta ela é bem favorável para você começar a colocar os seus planos aí para rodar, para funcionar. E ela favorece também iniciativas que dependem da sua capacidade, somente da sua capacidade de inspirar outras pessoas ou de se inspirar mesmo. Você é próprio, né? Então, aqui essa sequência, ela mostra que existe um líder despertando dentro de você. E isso também depende de uma decisão, tá? E aí surge uma rainha de copas aqui, encerrando uma sequência de uma maneira muito significativa. Ela mostra que toda essa força que você precisa aí para caminhar ao lado, ou melhor, que toda essa força que você vai precisar, precisa de um quê de sensibilidade. Tá? Nem todas as respostas elas vão vir da lógica, vão vir da mente. Algumas decisões vão precisar que sejam sentidas, que sejam compreendidas. Então, se a sua intuição está extremamente aflorada aí durante o mês de agosto, o que é uma tendência, o que o tarot está mostrando aqui, siga a sua intuição, tá? Sonhos, sinais, coincidências, aquela sensação de que, nossa, isso está fazendo muito sentido para mim, elas vão ser importantes, aí vão servir, né, de instrumento para você se orientar, para você ir para os próximos passos, tá bom, Gêmeos? Então, assim, existe uma conversa aqui, né, entre o Rei de Paus e a Rainha de Copas. Eles representam dois arquétipos que se complementam. Então, enquanto o rei conduz através da coragem, da visão, da ação, a rainha ela conduz através da empatia, da escuta, da inteligência emocional. Essa sequência aqui ela mostra que o verdadeiro poder, ele nesse mês de agosto para vocês geminianos, não está em agir rapidamente, sabe, com pressa. Eu preciso decidir, eu preciso resolver. Mas quando você une a determinação com a sensibilidade. Então, essa combinação, ela poderá transformar completamente a forma como você conduz a sua vida, como você vai levar a sua vida nos próximos dias aí, no mês de agosto, tá bom? Então, vamos lá. Bom,
Dentro da numerologia, o que isso pode representar? O número 9, que é esse 9 de ouros aqui, ele pode representar sabedoria, colheita, encerramento de ciclos. Então, você inicia agosto, geminiano, em um momento de reconhecimento, carregando experiências que o preparam para uma nova etapa, tá bom? O 2, no caso aqui do 2 de espadas, por sua vez, ele simboliza escolhas, equilíbrio, cooperação. Ele aparece exatamente no centro da leitura, tá? Funcionando aqui como uma ponte entre o que foi construído e aquilo que poderá ser realizado. Tá? Isso mostra que o próximo ciclo dependerá menos de circunstâncias e muito mais da decisão que você tomar. Outro aspecto importante aqui é a presença de duas figuras da corte, né? Como eu já tinha falado um pouco mais atrás aí, são duas figuras maduras. O rei e a rainha, eles indicam que vocês, no caso aí geminianos, estão encerrando uma fase de aprendizado muito importante para assumir uma postura mais consciente diante da vida. Agosto, ele não será um mês de impulsividade, de reatividade, será um mês de maturidade. Então, perceba também como a energia evolui durante a leitura, né? Ela começa na Terra, onde tudo já está consolidado, já está ali construído, passa pelo ar, que representa as dúvidas e os questionamentos, a insegurança, no caso, encontra o fogo, que desperta coragem para agir, e termina na água, trazendo paz, equilíbrio e conexão espiritual. Então, essa evolução aqui, ela mostra que antes de qualquer conquista externa, haverá uma transformação interna. O tarô, ele não mostra apenas os acontecimentos, ele está mostrando aqui quem você está se tornando, tá? Como você está se transformando internamente. Então, geminiano, o conselho final, ele é muito claro. Não permita que o medo de escolher, de fazer escolhas, faça você perder as oportunidades que estão aparecendo, que vão aparecer aí no seu caminho, tá bom? Confia na experiência que você adquiriu durante todo esse período. Ouça a sua intuição, tenha coragem para assumir o protagonismo da sua vida. Agosto de 2026, ele tem um potencial para marcar um novo nível de crescimento. Lembra a mudança de nível? Desde que você aceite que algumas portas elas só vão se abrir quando você deixar de hesitar, quando você deixar a insegurança de lado e você dá o primeiro passo, tá bom? Então você precisa abrir esse caminho, ter coragem para encarar esse novo desafio aí na sua vida. Tá bom, geminiano? Se essa leitura ela fez sentido para você, escreve aqui nos comentários, eu escolho confiar no meu caminho. Eu adoro, gosto muito de saber como que essas mensagens coletivas, né, elas se manifestam aí na vida de vocês. Então, escreve aqui, eu escolho confiar no meu caminho. Compartilhe esse vídeo com outro geminiano que você acha que mereça, que tem que ouvir essa mensagem. E nos vemos aí numa próxima previsão, no próximo mês, tá bom? Muito obrigado, gêmeos, e até a próxima.